Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3, do versículos 14 e seguintes. Pronto, posso ler? Falou Nabucodonosor e disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem a meus deuses, nem adoram a estátua de ouro que eu levantei. Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom será. Mas se vocês não adorarem, serão lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Pobre Nabucodonosor. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre isto, ó rei. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Se Ele não quiser livrar, fica sabendo, rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que o costume de aquecimento. O homem ficou endemoniado. Bem, no ano 605, Nabucodonosor tornou-se rei do grande império da Babilônia, um dos maiores impérios que já existiu. Naquele mesmo ano, em meados de setembro, ele devastou a terra da Palestina, cercou Jerusalém, tornou Judá seu estado vassalo. E ele deportou para a Babilônia parte dos judeus. Tomou de Jerusalém os homens mais sábios e deixou em Jerusalém uma pequena parte que eram aos seus olhos os pobres, que para a Babilônia não iriam servir para nada e que para Nabucodonosor eram desprezíveis. Outra parte, ele fez alojar-se junto às margens do rio, às margens dos rios da Babilônia. E outra parte que ele considerava mais nobre, dotados de maior inteligência, ele levou para dentro do palácio. E entre esses estavam 4 jovens, Daniel e esses 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego. E nós conhecemos muito a história. Quem cresceu na igreja, cresceu ouvindo essas histórias, de que eles decidiram não se contaminar com as finas iguarias do rei, que eles decidiram glorificar a Deus nas suas vidas, e eles pediram para que não fizessem parte de nenhum banquete, nada que tivesse um significado espiritual, uma conotação espiritual, conotação, nada que fosse consagrado aos deuses. E eles foram atendidos, e depois se descobriu que eles eram mais sábios, estavam mais fortes, mais dotados, mais preparados do que todos os outros jovens que estavam nesse mesmo contexto, nessa mesma situação. Ao entrevistá-lo, o rei os achou 10 vezes mais sábios do que todos os intelectuais da Babilônia. Eles eram muito preparados intelectualmente, e o rei não sabia que aquilo era resultado de uma intervenção direta de Deus. E Deus os dotou de inteligência e os plantou no palácio para que eles pudessem
glorificar a Deus ali. A situação deles era muito boa, era muito confortável. Até que um dia o rei decide fazer uma estátua de mais ou menos 30 metros de altura. E decidiu que todos os súditos, todos não poderiam dobrar-se a nenhum outro Deus a não ser a essa estátua. Deveria se dobrar, e num dia próprio, marcado, todo o império, especialmente na cerimônia do palácio, lá no campo de Dura, todo o povo se prostrou diante da estátua, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Jovens, fora de casa, fora do país, mudaram o nome deles, tentando mudar a identidade, mas não conseguiram mudar o coração deles, a referência deles, o andar com Deus, tudo aquilo que havia sido plantado no coração deles. E aí, contaram para o rei, que tem sempre gente que tem ciúme do seu sucesso, ciúme das suas conquistas, inveja da sua inteligência, de tudo aquilo que você é, de tudo aquilo que você conquistou. E contaram para o rei, e o rei gostava deles e lhes dão uma oportunidade. Contaram isso, que vocês não se dobraram, mas nós vamos fazer de novo. Próxima ocasião vocês vão se dobrar diante da estátua, porque se vocês não fizerem isso, eu vou lançar vocês na fornalha ardente. E quem é Deus para livrar vocês? A Bíblia diz que Deus ri dos homens com tanta arrogância. Meu Deus. E aí eles disseram: bem, se Deus, nós não vamos nos curvar. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar e nós vamos glorificar o nome dEle. Mas se Ele quiser ser glorificado com a nossa morte, nós morreremos, mas nós não abriremos mão de quem nós somos em Deus, de quem Deus é em nós. Louvado seja Deus. A fornalha é símbolo de sofrimento, de luta, de prova. Todos nós, mais cedo ou mais tarde na vida, a gente enfrenta fornalha. A questão não é se vai vir fornalha ou não, porque virá. Se você nunca passou por luta, saiba que ela virá. Se você nunca foi provado, saiba que serás provado. A questão é quando virá, mas virá. É preciso entender isso. E qual será a resposta que nós daremos às fornalhas que a vida nos apresenta? Porque o fogo, a fornalha, a luta, a provação, tem o poder de revelar exatamente quem nós somos. Talvez você esteja passando por fornalhas, fornalha de crise conjugal, a fornalha das dívidas, fornalha da solidão, fornalha da enfermidade, ou a fornalha do desemprego. O que nós podemos aprender? O princípio da fidelidade. Fidelidade é uma questão inegociável. Amém? Amém? E o que é legal nisso tudo é que eles eram jovens. Jovens. Mas eles estavam muito bem estabelecidos, passando por uma prova tão grande, sabendo do risco de perder a vida. Já tinham automaticamente perdido a posição diante do rei, agora o risco de perder a vida, e eles permanecem fiéis. Eles entendem que agradar a Deus é mais importante do que preservar suas próprias vidas. O principal ensino
deste capítulo de Daniel 3 não é o livramento miraculoso. Nós não temos dificuldade de acreditar em milagre, mas o ponto alto, a chave aqui é que 3 jovens crentes são tentados a praticar o mal e recusam-se a fazê-lo. Louvado seja Deus. Estão dispostos a discordar de todos, e ainda que significasse uma morte horrível, transgredir não era uma palavra do vocabulário deles. E nós vivemos tempos difíceis, tempos de fornalha, tempo de depuração, tempo que exige crentes com posição firme, gente que permanece firme diante de Deus, independentemente do momento. Hoje a gente tem um menino no Brasil, virou um menino prodígio, o Nicolas, o deputado federal mais votado do país, e ele se tornou conhecido no país inteiro, acho que 26 anos só. Mas há 5 anos atrás, quando ele não era nem vereador ainda, tem um filme dele, um vídeo, ele com a mochilazinha nas costas, encarando esquerdistas, encarando no ambiente universitário, no ambiente de debate, e ele peitando tudo e todos e dizendo o que a palavra de Deus dizia sobre os mais diversos assuntos que estavam sendo abordados ali. Nós precisamos dessa juventude, o nosso tempo precisa desse povo. Nós não podemos ficar naquela do politicamente correto, porque nós somos voz profética, nós somos a voz de Deus nessa terra, e nós não podemos fazer ouvidos que não ouvem, olhos que não veem, mas nós temos que ser boca que se posiciona e diz: assim diz o Senhor, assim diz a palavra de Deus, este é o caminho, andai por ele. Digo, pecado é pecado, e eles estavam decididos em não cometê-lo. Eles estavam dispostos a morrer e não pecar. Eles não eram produto do meio. Eles estavam cercados de pessoas conformistas, mas eles tinham coragem de ser diferentes. A fidelidade deles era um negócio com Deus. Muitas vezes a fidelidade a Deus pode nos levar para as fornalhas ou mesmo para as covas dos leões. Muitas vezes a fidelidade a Deus pode nos levar a ser rejeitados pelo grupo, a sermos despedidos da empresa, a sermos rejeitados na escola, ou até mesmo a sermos mal compreendidos na família. Nosso compromisso não é com o sucesso, mas é com a fidelidade de Deus. Você pode dar glória a Deus? Muitos jovens e muitos crentes hoje são tentados a ceder. Jovens cristãos são tentados a se embriagarem com seus amigos ou perder a virgindade antes do casamento, ou outras práticas pecaminosas. São tentados a mentir para os pais, a ver filmes indecentes, a ficar sob luzes piscantes e curtir músicas maliciosas. O mundo tem sua própria fornalha, e para muitos crentes a pressão parece irresistível, mas a fidelidade a Deus é uma questão inegociável. Você pode dizer: a fidelidade a Deus é inegociável. A outra palavra para nós aqui é que ninguém está livre das fornalhas. Quando eles falaram que não negariam a Deus, Nabucodonosor ficou endemoniado, mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha e ordenou uns homens valentes do seu exército. Estou lendo os versículos 19 até o 21, que atassem, que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Eles foram atados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Vestiram as roupas deles todas, amarraram ali as roupas deles todas neles.
para aumentar mais o fogo. Talvez haja pessoas aqui perguntando: por que isso aconteceu comigo? A pergunta nunca deve ser por quê. Mas por que não poderia acontecer comigo? O que em ti há de especial que você se acha intocável, impermeável? Jó, um homem que a Bíblia chama de irrepreensível, excelente pai, homem que se desviava do mal, enfrentou uma fornalha terrível, foi consumido por uma enfermidade do alto da cabeça à planta dos pés. Paulo foi apedrejado e chicoteado, 1 Coríntios 4, 9 a 11, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, 24 a 27, fala disso. Diz a Bíblia que até o Senhor Jesus teve a sua fornalha. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, suou gotas de sangue. Portanto, diga: ninguém está livre das fornalhas. O que vai fazer a diferença na hora da fornalha é o quê? É o que nós temos aqui dentro. As fornalhas vão revelar se somos maduros espiritualmente ou não, se somos fiéis a Deus ou não. As fornalhas vão revelar o quanto nós amamos a Deus ou não. É isso. As fornalhas existem para testar nossas convicções. Nabucodonosor diz: e quem é o Deus para livrar vocês das minhas mãos? Ele confrontou as convicções da confiança e da coragem deles em enfrentar situações, ainda que sejam mais terríveis, em nome desse Deus. Até onde estamos dispostos a ir em nome de Deus, por amor a Deus? Uma coisa é dizer Deus é fiel, uma coisa é colocar adesivo no carro, Deus é fiel. A outra coisa é experimentar a fidelidade de Deus no meio da fornalha. Uma outra lição da fornalha para nós é a fé. Como eu disse, fornalha fala de provações, adversidades, problemas, aflições. Alguns aqui estão passando por essas fornalhas da vida. E a nossa fé precisa ser fortalecida. A leitura da palavra, a leitura da Bíblia, vai fortalecer a nossa fé. Não adianta isolar. Eu vejo gente que na hora da crise eles piram, se afastam de tudo e de todos, se afastam da igreja, da comunhão dos santos, se afastam das células. Isso não vai ajudar, isso vai na verdade te enterrar, vai acabar por desgraçar com você, porque você está revelando que dentro de você não tem nada, não tem intimidade com Deus, não tem uma fé firme. Está dizendo que você serve a Deus enquanto as coisas vão bem, mas quando elas são divergentes, quando elas são diferentes daquilo que você espera, aí a fidelidade vai embora, a fé acaba, a esperança se esvai. Muitas vezes enfrentamos fornalhas, não é nem por causa dos nossos pecados. Tem fornalhas que enfrentamos por vacilo que a gente deu, porta que a gente abriu. Mas tem fornalha que não. Tem fornalha que Deus permite que a gente esteja e a gente não sabe o porquê. Foi com Abraão, uma fornalha de 25 anos de espera.
Mas Deus tinha uma história para escrever ali, que edificaria a gente hoje. A sua fidelidade hoje vai abençoar milhares amanhã. Quando seus filhos passarem por lutas, por provas, os discípulos passarem, pessoas passarem, elas vão lembrar-se de como você se portou diante de Deus em meio às provas. Elas vão ser fortalecidas, saibam que as pessoas esperam uma resposta de você, ainda que elas chegam dizendo o contrário. Mas a sua fidelidade, a sua firmeza vai abençoá-las, vai exaltar o nome do Senhor, vai glorificar a Deus, vai servir para a vida de outros. Na fornalha a religiosidade desaparece, não é? Quem é só religioso, aí como diz, o bicho pega. Então, a fornalha serve para manifestar a profundidade e a firmeza da nossa fé. Dê um glória a Deus. Na fornalha de fogo, o legalismo amarela. E só quem tem fé de verdade passa pela fornalha dizendo: o nosso Deus pode nos livrar, e se Ele não livrar, nós continuaremos sendo firmes na presença dEle. Já viu gente que no leito da morte não nega a fé em Deus, continua firme? Você vai lá para levar conforto e é confortado? Continua glorificando a Deus? Portanto, quem não tem fé não arrisca, não avança, não enfrenta. Agora, quem tem fé de verdade sabe que pode ir, sabe que pode enfrentar, pois tem certeza que Deus vai à frente, que Deus vai entrar junto na fornalha. A palavra é: não desista diante das adversidades da vida, porque é nelas que a nossa fé é provada, confirmada e fortalecida. Dá para dar um glória a Deus? São as fornalhas ardentes que nos capacitam a ter uma fé mais preciosa do que o ouro refinado. Pedro disse: ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado, passando por momentos difíceis de várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação do Senhor Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Glória a Deus. Isaías 48:10: eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha da aflição. E só quem vence a fornalha é que alcança as grandes bênçãos de Deus, é que escreve a sua vida nos anais da igreja do Senhor Jesus, na história da igreja. Não são os que desistem, mas aqueles que perseveram em servir a Deus. As fornalhas dizem quem realmente somos, e a pergunta é: quem é você? Quem somos nós? Qual a sua verdadeira face? As fornalhas da vida, as lutas, os problemas, as provas vão revelar se você é um homem de fé, uma mulher de fé, um crente verdadeiro, alguém que confia inteiramente no agir de Deus, ou se você é um covarde, um gafanhoto, alguém que desiste quando vem a luta, quando vem a provação. A última lição para nós: Deus livra na fornalha. Deus não os livrou da fornalha, mas os livrou na fornalha.
Eu vou puxar o resultado aqui, porque já tem, vocês estão curiosos. 96% está dando Lula com 50,72% e Bolsonaro 49,28%. Fornalha. Vamos levantar e vamos glorificar e bendizer a Jesus. Nós te adoramos, te glorificamos. Não é o que queríamos, mas eis-nos diante do Senhor e nós vamos continuar diante desta fornalha, firmes na presença do Senhor, glorificando o teu nome, servindo ao Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Se o quadro muda ou não muda, nós continuaremos na tua presença. Bendito, exaltado, glorificado é o nome de Jesus. Aplaude e glorifica aquele que reina. Deus podia ter enviado os seus 3 servos, podia ter evitado que eles fossem jogados na fornalha, não? Mas o maior louvor existiu exatamente no fato deles serem lançados. Entendeu isso? Pode sentar um minutinho, por favor. Deus poderia ter livrado, como nós queremos que livre de toda a prova, não é assim? Mas a Bíblia diz que eles foram lançados. E depois chegou a notícia para Nabucodonosor de que não tinham 3, tinham 4. Dê um glória a Deus. O 4º homem estava na fornalha. E o próprio Nabucodonosor disse que ele tinha a aparência dos deuses. Era Deus, era Jesus na fornalha com eles. Louvado seja Deus. E ainda, estou concluindo. Diz a Bíblia que os homens não estavam amarrados. O fogo queimou só as cordas. Louvado seja Deus. Portanto, eu quero te dizer que na fornalha você vai sair inteiro dela em nome de Jesus. Nós vamos sair e vencer, vamos vencer todas as fornalhas e sair delas em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda isso. Diga comigo: se Deus não me livrar da fornalha, Ele entrará comigo na fornalha. Ele me dará livramento na fornalha. Louvado seja o nome do Senhor. Nabucodonosor precisava conhecer quem era Deus. Repito, Nabucodonosor precisava conhecer quem era Deus. Ele não conhecia. Ele era adorado como um Deus. Ele não sabia quem era Deus. Aleluia. E ele os chama pelo nome e os manda sair. E agora eles não estão mais amarrados. O fogo queimou só o que os prendia. Portanto, qualquer coisa no meio da fornalha que você está passando, que está te prendendo, Deus vai queimar em nome de Jesus. Ele vai libertar em nome de Jesus. Ele vai estar contigo passeando no fogo. Esse fogo não queima, esse fogo não vem para matar, esse fogo vem para que o nome de Deus seja glorificado. Aleluia! É nessa hora que, quando as coisas não acontecem como a gente queria, que Deus quer ver como a gente se posiciona. Amém? Glória a Deus. Isso é teste. É fornalha. É fornalha. Tem promessa de Deus para o Brasil. Não é porque aconteceu o que a gente não queria. Tem promessa. Muitos profetas Deus levantou no Brasil e fora do Brasil, que o Brasil seria celeiro das nações. Aleluia.
que o Brasil seria sede de avivamento, aleluia, glória a Deus, e que o último grande avivamento, a maior colheita de alma e a última colheita de alma na terra começaria a partir do Brasil. Então não é porque não aconteceu o que a gente está esperando hoje que Deus mudou seus planos. Ele continua sendo Deus, continua sendo Deus. Eu quero uma bandeira do Brasil, quero vestir dela, está aqui. Nascido no coração do Pai, não acaso do destino ou acidente qualquer, chamado por celeiro entre as nações, deleite do eterno, prazer de Yahvé. Brasil, orfandade acabou, pois o Pai eterno te adotou. Brasil, orfandade acabou, pois o Pai eterno te adotou. Não somos órfãos, temos um Pai, Adonai, o Deus de Israel. Não somos órfãos, temos um Pai, Adonai, o Deus de Israel, o Deus de Israel. Vamos declarar isso com alegria. Nascido no coração do Pai, não acaso do destino ou acidente qualquer, chamado por ser entre as nações, deleite do eterno, prazer de Yahvé. Nascido, orfandade acabou, pois o Pai eterno te adotou. Brasil, tua orfandade acabou, pois o Pai eterno te adotou. Não somos órfãos, temos um Pai, Adonai, o Deus de Israel. Erga suas mãos e diga: Não somos órfãos, temos um Pai, Adonai, o Deus de Israel. Não somos órfãos, temos um Pai, Adonai, o Deus de Israel. Não somos órfãos, temos um Pai, Adonai, o Deus de Israel, o Deus de Israel. Não somos órfãos, temos um Pai, Adonai, o Deus de Israel. oh aleluia. Não somos órfãos, temos um Pai, Adonai. Ele continua operando.
Levante suas mãos aos céus, vamos declarar assim, ó. Derrubaste o cavalo e o cavaleiro, com suas mãos o despedaçou. Por isso em uma só voz gritamos: grande é o Senhor. Derrubaste o cavalo e o cavaleiro, com suas mãos o despedaçou. Por isso em uma só voz gritamos. Vamos declarar com intensidade isso, vamos!